Meus irmãos, Pai do Senhor, como vocês estão? Estimo que todos estejam bem, passando aqui para compartilhar com você mais uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos um resumo da nosso estudo de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, né? Vou fazer um resumo bem básico para que nós possamos entender um pouco a Epístola de Paulo aos Romanos. Eu tenho me debruçado há alguns dias sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, uma carta muito rica, de um conteúdo muito extraordinário. E nós vamos falar algumas coisas, pontuar algumas coisas muito edificantes para a nossa vida. Lembrando que se você é novo aí no canal, está nos vendo pela primeira vez, compartilhe, curta e se inscreva, comente. Coloque aí nos comentários você quer falar sobre algum texto da Bíblia Sagrada e nós vamos estar aqui falando alguma coisa sobre isso, amém? Mande para alguém. Eu tenho certeza que se você curtindo, comentando e compartilhando, se inscrevendo, nós alcançaremos o maior número de pessoas possível. A palavra de Deus vai alcançar pessoas, corações, vidas e vai transformar. Esse é o meu objetivo aqui no canal, nas redes sociais, poder alcançar pessoas, poder alcançar corações. Amém? Então, vamos ler algumas coisas a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro, dizer que a Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Alguns vão dizer com a ajuda de Tércio. Essa carta, ela se divide em duas partes. A primeira, de capítulo 1 até o 11, fala muito da doutrina, e do 12 ao capítulo de número 16 fala da prática. Ela é conhecida como a Catedral da Fé Cristã, né? Uma carta, é a maior carta do apóstolo Paulo, né? É conhecida como a Catedral da Fé Cristã, uma igreja constituída por judeus e gentios, né? Ali em Roma. Alguém vai dizer também que essa carta, Agostinho e Lutero, ao lerem, eles se converteram quando leram a carta de Paulo aos Romanos. Há dois textos bastante emblemáticos nessa carta, que é o capítulo de número 8, né, que nós estamos muito acostumados a ouvir, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E capítulo de número 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma carta rica, irmãos, uma carta muito, assim, de uma sistemática muito ímpar, muito singular. Mas o capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, Paulo, ele vai dar uma explicação acerca da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele fala muito sobre a doutrina, né, da justificação que vem só por meio da fé em Cristo Jesus. Ele define também o pecado da humanidade, o pecado que assola toda a humanidade, e ensina que a solução divina para esse problema, aplicável a todas as pessoas, é a expiação de Jesus Cristo, é a morte de Cristo Jesus. Ao aceitar fielmente a expiação de Cristo, toda a humanidade será perdoada e recebe a salvação. Então ele explica acerca do declínio do pecado de toda a humanidade, e que só há um jeito, qual? Pela expiação de Cristo Jesus, pela morte. E como é que a humanidade terá a salvação? Ao ponto de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ele também vai nos ensinar, do capítulo 4 ao capítulo número 8, ele cita o exemplo
de Abraão para ilustrar a doutrina da justificação pela fé. Ele expõe essas doutrinas de salvação, ensina como elas afetam a vida daqueles que têm fé em Cristo. Ele usa, né, a figura de Abraão para mostrar como Abraão largou tudo e acreditou numa voz, acreditou na palavra de Deus, naquilo que o estava chamando, mesmo sem ver, mesmo sem ter uma direção, só acreditou pela fé. Por isso que Abraão é conhecido como pai da fé, né? Porque ele acreditou, mesmo não vendo, ele acreditou. A Bíblia diz que Abraão, ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso aqui eu quero aplicar aqui como pregador, né? Como pregador. E a Bíblia diz isso, que ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Talvez alguém chegasse em Abraão e falasse: Abraão, você não gera. Ele, glória a Deus. Abraão, tua mulher não gera, tua mulher é infrutífera. Glória a Deus. Então, Abraão é uma figura, né, de fé, que acreditou mesmo sem ver. Paulo também explica do capítulo 9 ao capítulo de número 16, que Paulo fala sobre a condição eleita de Israel, a condição, a sua rejeição ao evangelho. Naquela época, a sua salvação vindoura. Ele aconselha os membros de Roma, tanto judeus como gentios, a viverem o evangelho para que haja paz e unidade na igreja. Ele também exorta os membros em Roma a que continue guardando os mandamentos. Então, no meio de uma cidade de muitas ideias doutrinárias, Paulo expõe, né, e aconselha os irmãos a viverem o evangelho para que haja paz e unidade dentro da igreja. Então, a carta de Paulo é uma riqueza, irmãos. Eu estou aqui lendo algumas coisas aqui no que eu escrevi, que está escrito aqui, e a gente vê a riqueza, né? Ela foi escrita por Paulo quase ao fim da sua terceira viagem missionária. Há vários indícios sugerem que ela seja reduzida nos últimos 3 meses da sua estadia. Aleluia. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela é de uma riqueza, ele expõe muito essa fé em Cristo Jesus. Eles têm muito essa questão da graça de Deus dentro da carta de Paulo. Uma vez que a gente não era, nós fomos. Tem até um texto aqui que eu quero ler para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito grande. Ele usa a fala de Isaías. Ele diz: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, Romanos 11, olha o que Romanos 11, 17 diz: se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, a te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, porém, se tu gloriares, sabe que tu não sustentarás as raízes, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Então, Paulo diz que os judeus não creram, não quiseram aceitar a Cristo, e os gentios foram enxertados, né? Enxertados, e hoje somos assim, escolhidos como filho de Deus por causa. Jesus até vai dizer: fui achado por aqueles que não me buscavam, né? Então, a carta de Paulo, ela é uma riqueza, e eu queria deixar aqui essa leitura para você fazer. Falei em poucos minutos, não dá para falar muita coisa, mas eu creio que vai ser de muita edificação para a sua vida, e que Deus te abençoe, e que você ame a Bíblia,
leia a Bíblia, porque contém nela a vida eterna. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz.